Desde que eu me entendo por gente, eu procuro me ver naquilo que eu assisto. Não por uma egolombra, porque eu preciso, porque eu era uma criança muito informada sobre raça, negritude, representação, mas porque se ver é se reconhecer. E a gente sempre se procura naquilo que a gente assiste. E aí eu puxo umas das discussões mais antigas da nerdice. Esse personagem é negro? Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Nerd Speaking, e aqui estamos nós para falar um pouco desses personagens negros da cultura pop. Antes que você venha criticando pelo título, pela thumbnail, pelo que a gente tá falando, vamos com calma, vamos discutir e vamos entender sobre o que eu estou falando quando eu falo que esse personagem é negro ou quase isso. Eu acho que não é nenhuma loucura falar que existe uma grande escassez de personagens negros e negras por muito tempo dentro dos quadrinhos, dentro das animações, animes, filmes, literatura. Por muito tempo não se via personagens negros. E eu falo por muito tempo como se hoje a gente tivesse, porque a gente vê em alguns oásis alguns personagens. Mas isso não significa que exista uma paridade. Então quando eu falo da falta de representação, da falta de personagens, não é uma coisa do passado, e a gente precisa entender que é uma coisa que ainda afeta em muito o mercado global da mídia. Tipo assim, para cada Lanterna Verde John Stewart, existem 20 Supermans, 20 Mulheres Maravilhas. Para cada Tempestade, existem 20 Homens de Ferro, 20 Capitães América. Então, não existe paridade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar em mente para falar de negritude na cultura pop, negritude nas mídias. E eu falei que se ver é se reconhecer. Então, por isso que hoje eu vim falar desses personagens que não são necessariamente negros, mas que fazem parte do panteão de negritude dentro da cultura pop, porque foram eles e elas que por muito tempo representaram a negritude, mesmo sem ser negros. Tem um livro que eu li recentemente da autora Bell Hooks, que é uma pesquisadora de negritude, é uma idealista, enfim, é uma militante pela negritude e negritude feminista, que ela traz nesse livro Olhares Negros a seguinte anotação: o século XXI está sendo marcado por embates na ordem do imaginário, por uma guerra de imagens e signos, por uma sede de representação e visibilidade. Por isso que quando eu falo que se vê é se reconhecer, é uma frase muito impactante para essa mídia e para a negritude na mídia, porque sempre foi assim. E essa é a grande diferença para quem é negro e consome cultura pop, porque a gente sempre se procura, a gente tem que procurar no nosso olhar, no olhar em cima dessas obras criadas por muitas pessoas brancas e que por muitas vezes eram só por pessoas brancas, a nossa negritude. Onde é que eu me enxergo aqui? Onde é que eu estou? Se tem tão poucos personagens negros, personagens negras dentro dessas obras. A branquitude nunca precisou se procurar, nunca precisou se encontrar nessas obras, porque a certeza é que ela vai ser protagonista, a certeza é que ela já está inclusa, e ela não está inclusa, ela é a obra, ela é quem produz a obra. E esse ponto tão simples é o que muitas vezes define essas discussões de negritude, de cor, de representação na mídia pop, porque em grande parte, assim como foram as pessoas brancas que dominaram as mídias, são elas que dominam os grandes canais, os grandes portais de conteúdo que falam sobre essas coisas e falam de representação como se não fosse uma coisa necessária, como se fosse uma discussão sem sentido. Porque realmente, para quem é branco, a discussão de representatividade não faz sentido, porque ela já está inclusa na obra. E essa frase é impactante, mas ela faz todo sentido. Não é normal a negritude ser representada na cultura pop. E eu não tô nem falando da boa representatividade, né? Mas a existência do negro e da negra na tela. Isso não é normal. Isso é uma falha da Matrix. Por muito tempo,
na cultura pop. E é porque, como eu falei, o domínio das redes, das mídias, dos portais, enfim, da mídia de massa, ele é pensado, não é uma coisa aleatória que simplesmente vem e acontece. Existe uma conexão direta e persistente entre a manutenção do patriarcado supremacista branco nessa sociedade e a naturalização de imagens específicas na mídia de massa, representações de raça e negritude que apoiam e mantêm a opressão, a exploração e a dominação de todas as pessoas negras em diversos aspectos. Essa é mais uma das falas de Bell Hooks, e assim, a gente sempre vê esses termos grandes, né? Supremacia, patriarcado branco, mas isso tudo faz sentido porque são eles que dominam as mídias. Então a própria representação dos personagens negros, ela vai estar ditada por esse domínio. Porque você só vai falar de negritude até onde eu quero, e você só vai representar a negritude como eu quero que ela seja representada. Então essa representação, ela não vai ser feita sob o olhar negro, mas sim sobre o olhar branco que domina essa mídia. É complicado você fazer uma boa representação quando ela está sendo dominada em sua essência. Antes de eu lançar, ela já foi dominada. Os personagens negros existem, mas eles não têm tempo de tela, eles são escassos, eles não têm representatividade, não têm uma escrita negra, portanto, são negros só na casca. São negros do lado de fora e da forma que se quer representar a negritude, seja através de um estereótipo, seja através de um silenciamento, um personagem que fica ali de canto. Tem uma língua aqui na minha cabeça que eu não falo. Não é só digital, é alienígena. Todo dia eu acordo diferente, modificado. Tá, eu falei de negritude, falei de representação, representatividade, alguns conceitos de Bell Hooks, mas então, os personagens não brancos são negros? Que personagens são esses? Não necessariamente, né? Piccolo é negro? Não, Piccolo não é negro. Gaia, de Capitão Planeta, ela é negra? Não. Ela é púrpura, às vezes ela é azul, às vezes ela é mais clara, às vezes mais escura. O Noturno, do X-Men, o Fera, do X-Men, Blanca, do Street Fighter, Brock, de Pokémon, Ajax, né? O Caçador de Marte. Eles são negros? Não. Não necessariamente, eles não são negros. Inclusive alguns depois, né, a Marvel, a DC, vão lá e mostram que não, quando eles eram humanos, eles eram brancos. Mas isso depois isso é um assunto para outro vídeo. Eles não são brancos, mas eles também não são negros. Eles são personagens coloridos, alienígenas. O que sou eu? O que é essa relação desse personagem não branco com a minha negritude? A negritude está mais próxima dos alienígenas, dos extraterrestres, das feras, desses personagens coloridos, os monstros, os mutantes, do que do próprio personagem branco. Então a negritude, ela se alinha muito mais ao não branco do que com a própria branquitude. E aí tudo começa a fazer mais sentido, porque essa adoção da negritude por personagens não brancos, ela não tá só no texto de, bom, já que ele não é branco, ele é negro. Não, não é só isso. A escrita do personagem não branco, que eu vou colocar não branco, os alienígenas, extraterrestres, as feras e os mutantes, digamos assim, esses personagens, eles se parecem muito mais com uma construção de negritude do que de branquitude, porque eles são os outsiders, eles são os vistos de fora, os extraterrestres, os estranhos à branquitude, e são colocados assim em muitas das suas histórias da cultura pop. Porque quando a gente traz como exemplo Piccolo ou o Caçador de Marte, dois personagens marcantes e poderosos em seus universos, a gente vê um começo de história deles muito parecido com a construção de negritude. Dois personagens em diáspora, dois personagens fugidos de seus planetas natais, dois personagens de fora no seu próprio planeta. Então este é o meu lar. Namekusei. É verdade, sinto uma certa nostalgia. Pelo menos é o que o meu sangue me faz sentir. Então muitos desses personagens, como eu falei, vivem em diáspora. Mas não é só isso. Eles vivem afastados, eles são mal compreendidos, são personagens que sempre precisam justificar
a própria existência. Todas essas construções de personagens, elas se parecem com a construção de negritude, que precisa sempre ser uma vírgula. Por que ele é diferente? Por que ele é assim? De onde ele veio? Por que ele é tão estranho? Por que a cultura dele é tão estranha? Por que ele tem esses traços negroides? Por que o planeta dele parece em diáspora? E a mesma lógica de negritude, de se reconhecer nesses personagens não brancos, acontece para a branquitude, só que inversa. Esse personagem não branco, ou seja, alienígena, ele não representa a branquitude, porque a branquitude já está representada em diversos personagens brancos, e 2, porque esse personagem, ele é esse estranho, ele é esse exterior. Então não existe uma memória ancestral, não existe uma ideia de ancestralidade que se conecte com esse personagem que é o estranho, que é o estrangeiro nesse mundo fictício da cultura pop. O branco, ele já está representado na branquitude. E mais uma vez, citando Bell Hooks nesse livro, Olhares Negros, para subverter a negação do corpo negro que é imposta pela supremacia branca, as representações de pessoas negras reivindicam esse potencial criativo e glorificam esse potencial. Pra mim, a mesma coisa acontece com esses personagens de cor, esses personagens coloridos não brancos. Como a negritude não tem uma forma, por muito tempo, de reivindicar a negritude nos quadrinhos, nos gibis, nos animes, nos mangás, nos livros, a gente acaba reivindicando essa negritude através de personagens não brancos. E eles, por muito tempo, nos representam na nossa infância, na nossa caminhada de negritude e de negritude nerd, digamos assim. Eu sempre me perguntei muito por que eu gostava tanto do Piccolo, por que eu gostava tanto desse personagem e por que eu me via tanto nele. É justamente por eu não me ver nos outros personagens. Os outros personagens não me representam tanto quanto um outsider, esse estrangeiro que é o Piccolo. E esse Piccolo, esse caçador de Marte, Ajax, ele é a melhor representação que eu tenho de negritude que não é negra, que não é necessariamente de negritude, mas o mais próximo que eu posso chegar de uma boa representação. E sim, eu não estou desconsiderando os personagens que de fato são negros ou de fato inspirados em negritude. Eu não ignoro a existência deles e a forma que eles são nocivos à negritude dentro desses próprios animes, animações que eu tô aqui glorificando, como foi colocado por Bell Hooks. A gente teve negritudes estereotipadas com Popo, Mr. Popo de Dragon Ball, Jinx em Pokémon, Killa também em Dragon Ball, e tantos personagens de fundo que a gente vê nas animações da Disney, que a gente vê em animações antigas, nas próprias séries animadas de super-heróis. Então eu não tô desconsiderando esses personagens. Agora, durante a minha infância e crescendo como uma pessoa negra que consome cultura pop, da mesma forma que a gente aprende a colocar os personagens não negros dentro do nosso panteão, a gente aprende a afastar esses personagens e desligar, desconectar eles da nossa negritude. Não como uma coisa certa a ser feita, mas como uma forma de se proteger da própria representação na mídia de massa. Essa é a representação estereotipada. Essa é a representação verdadeira de negritude que os brancos queriam fazer com a negritude, se pudessem, até os dias atuais. Como alguns inclusive fazem em stand-up comedy, fazem em literaturas secretas, nas vontades de fazer filmes que acabam nunca acontecendo. Por muito tempo foi preciso que nós nos desassociássemos desses personagens estereotipados com uma péssima representação de negritude para poder sobreviver à representação na cultura pop. E aí a gente recorre a quem? Aos personagens não negros e não brancos. Os alienígenas. Eu me sentir representado nesses personagens não brancos já diz muito sobre a representação negra dentro desses filmes, animes, mangás, quadrinhos da negritude. Fala muito da representação negra nessa cultura de massa, na cultura pop. Eu encontro refúgio num personagem não branco porque o branco que escreveu esse personagem, ele não percebe como ele está construindo um personagem quase negro através do alienígena que ele criou. Muitas vezes inspirado em cultura, em raça, em etnia, sem nem perceber. Ou quando percebe é porque realmente roubou a negritude para criar um alienígena.
Todo regime de representação é um regime de poder. Quem fala isso não sou eu, é Foucault. E conhecimento é poder. Existe uma grande responsabilidade na representação de personagens por causa disso. Existe uma grande responsabilidade de poder de representação através desses personagens não brancos que foram por muito tempo esse refúgio da negritude dentro da cultura pop. Eu não falo que é certo. Não é certo não existirem personagens negros, uma boa representação e uma representação positiva e que represente. Se ver é se reconhecer. Na cultura pop, na música, na literatura, no cinema, se ver é se reconhecer. E isso é fundamental para uma boa representação, para se ver nas telinhas e telonas, nos gibis, nas páginas de livros e de mangás. Então eu me via em Piccolo, eu me vi em Ajax, eu me vi em Blanca, eu me vi em Brock, eu me vi em tudo isso. Piccolo é negro? Não. Quase. É isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise de representação e negritude em personagens não brancos. Se você gostou desse vídeo alienígena, deixa um like, se inscreve antes que o meu planeta exploda e eu fique de outra cor. É isso, aqui foi o Joe, comentem aí embaixo, vamos conversar sobre negritude e cultura pop e até a próxima. Esse é o Nerd Speaking.